Olá, muito boa noite para você, telespectador da Rede Vida. Faltam 4 dias para você, todos nós, irmos às urnas, escolher o novo presidente da República, um senador, o governador do seu estado e ainda deputados federais e estaduais. São as pessoas que vão mandar no Brasil o poder político pelos próximos 4 anos, no caso do senador, são 8 anos. E aqui com a gente hoje, comigo e com José Maria Trindade, para discutir o que vem pela frente aí depois desta eleição de domingo e também essa reta final do processo eleitoral, nós recebemos o cientista político Rafael Favetti, ele que é da Fato Inteligência Política. Rafael, um prazer recebê-lo aqui, muito bem-vindo ao Frente a Frente. Prazer é todo meu estar aqui com vocês para debatermos essa importante semana, né? Pois é, né, Zé Maria? Mais um Frente a Frente, aí faltando poucos dias para a gente saber se vai ter segundo turno, se não vai, como é que vai ser essa escolha do eleitor. Muito boa noite. Essa é a chamada pergunta de 1 milhão, né? Muito boa noite, Denise. Olha, nós estamos num momento aí de decisão do futuro do país, né? Daí a importância desses últimos dias de campanha. O Rafael, a Fato é uma empresa que se especializou muito em análise de cenário, de comunicação pública, então vai ser uma boa conversa, um bom momento aqui para se entender o que aconteceu durante toda a campanha e o que vai acontecer agora nesses últimos dias e no futuro, né? Rafael, muito boa noite, obrigado por vir aqui aos estúdios da Rede Vida, aqui em Brasília. Rafael, a pergunta que não quer calar é o que aconteceu no Brasil para uma polarização tão grande assim? Zé Maria, a polarização no interior do país sempre ocorreu. Qualquer pessoa que esteja nos vendo, está no interior do país, sabe que aquela disputa para prefeito, etc., sempre foi polarizada. Tem até nomes, né? Como se fossem times. Exatamente. E há muito tempo. Aliás, um dos livros mais lidos da história, que é o livro de Shakespeare, Romeu e Julieta, retrata, na depois verdade... Depois da Bíblia, evidentemente. Retrata duas famílias que brigam, né, ao redor do poder político de uma região. E é assim no Brasil há muito tempo. Logo, talvez, a maior democracia do mundo, que é os Estados Unidos, é polarizada há 100 anos também. Então, talvez a polarização, ok, sempre ocorreu, se você pegar desde Getúlio para cá, se você pegar o pós-Collor com PSDB e PT, talvez a polarização sempre ocorreu. E a diferença da atual polarização é a polarização não só política, mas social também. Isso talvez seja diferente. Isso é, a sociedade esteja polarizada e não só a política esteja polarizada. Mas já não foi assim também na época do Collor, lá atrás? Já não tivemos essa polarização social a que você se refere? Não tenha dúvida. Temos agora a diferença que essa polarização social se transformou também numa radicalização da polarização. Logo, talvez a palavra que mais cabe ao atual momento não seja a polarização em si, que estamos a concordar que ela já existe há décadas no Brasil, mas sim o nível de radicalização. E aí me pergunto, isso é só e somente só para as eleições ou a radicalização da vida social, da civilidade, realmente chegou em outro patamar? Mas eu queria que você explicasse melhor o que é essa radicalização social. Pobres contra ricos, brancos contra negros, héteros contra gays. Como é que é essa polarização? Segmentos da sociedade sempre tiveram pequenos antagonismos, né? Você citou alguns. Porém, se nós tomarmos a vertical de entendimento da vida social hoje como uma vida líquida, e aí eu trago Zygmunt Bauman, que é quem talvez explique melhor essa situação, em especial a partir de 2008, porque 2008 teve um fenômeno muito interessante, que foi o acesso à internet mais fácil para o mundo inteiro e o smartphone. Então, nesse sentido, o que Bauman coloca, o dislike, isso é, a capacidade de você descriar laços, ficou tão forte na vida social que o indivíduo de 2022, ele acaba tendo menos solidez, vamos dizer assim, nas suas teias corporativas, nas suas teias familiares, etc. E, nesse sentido, ele acaba sendo mais radical. De outra banda, portanto, a radicalização parece ser um fenômeno mundial
hoje. Ele sabe que vai encontrar novos meios e que pode desfazer laços antigos? Seria mais ou menos assim? Sem dúvida. Se você pegar, por exemplo, Facebook, Instagram, Twitter, etc., a facilidade que você tem de deixar de seguir uma pessoa ou de seguir a outra... E de entrar em outros grupos. E de entrar em outros grupos, etc., acaba fazendo que o indivíduo, primeiro, só se comunique com quem pensa parecido e, dois, acabe tornando o outro um inimigo quase mortal daquilo que ele não acredita. A Itália, todos sabem que ela é talvez o Vale do Silício do populismo mundial, e a Itália teve essa experiência 10 anos atrás com o Movimento 5 Estrelas, que é um movimento criado dentro do Facebook que chegou a ter o primeiro-ministro italiano. Hoje, a atual prefeita ainda de Roma, ela é do Movimento 5 Estrelas. O Movimento 5 Estrelas nas últimas eleições italianas, agora, que elegeu a extrema-direita lá, o Movimento 5 Estrelas continuou muito forte, por exemplo, na Sicília. Ela dominou quase toda a Sicília. Então, você veja, o que é o Movimento 5 Estrelas e o que são essas novas políticas ao redor do mundo? São maneiras da civilização relacionar as suas vidas, que são maneiras mais líquidas, segundo Bauman, e, nesse sentido, isso acaba tendo também um aspecto eleitoral. Portanto, o aspecto eleitoral que você está a comentar, ele não se restringe só e somente só às eleições. Isso é, a radicalidade das pessoas, ela está em toda a sua manifestação de vida. E ainda mais com certo, entre aspas, empobrecimento, fecha aspas, da linguagem. Hoje a linguagem, ou ela é top, maravilhoso, ou é péssimo, ruim. A gente não tem mais aí dentro da linguagem, não tem mais nada. E cada um fica muito dentro da sua bolha também, né? Só ouve e vê aquelas coisas ligadas ao que ele pensa, como você mesmo colocou. Perfeitamente. Há um desafio da civilização mundial de como superar essa utopia prometida pelas tecnologias, mas que está transformando, na verdade, o mundo numa distopia. O mundo parece que está ficando cada vez pior para o nível da civilidade e não melhor em relação ao nível da civilidade. A impressão que a gente tem é que as pessoas, o diálogo está meio que interrompido, né? Porque as pessoas, os diferentes não se conversam mais. E a política sempre foi a arte de convencer o adversário que a sua proposta é boa ou que é possível chegar a um meio termo. E a gente não tem visto isso mais na política. Exato. Ou é o projeto de A ou é o projeto de B. Não tem ali um A e meio, né? um e meio, né? Ou é um, é dois, não tem ali um e meio mais. Quer dizer, veja, quando a gente fala de política, a gente tem um aspecto eleitoral, claro. Nem todo bom gestor é bom pedidor de voto, ok? Nem todo bom pedidor de voto é bom gestor. Nós temos políticos que são eleitos com uma margem gigantesca de votos, mas são absolutamente nulos no plano do dia a dia do fazer político. O deputado federal mais votado, não na última eleição, mas na penúltima eleição e a outra, que é um deputado de São Paulo, que ele tem uma caracterização de ser palhaço, etc., né? Não precisa dizer o nome dele, que todo mundo conhece. Ele é nulo no Congresso Nacional. O deputado mais bem votado lá foi o Eduardo Bolsonaro. É isso que eu te falei, não na última, na penúltima, né? Que é o Tiririca. Então, o Tiririca é uma pessoa absolutamente nula no plano da política do Congresso Nacional. Né? Mas é um gigante em relação à captação de votos. Então, você veja que política ela tem suas nuances. Ou, às vezes o cara é muito bom gestor, mas Michel Temer, que não é candidato agora, mas Michel Temer, que chegou a ser presidente do Brasil, chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados, se elegia quase sempre na margem, quase não entrava. Posso citar ele e outros, por exemplo, o Rodrigo Maia, que chegou a ser presidente da Câmara dos Deputados, passou a reforma mais difícil do Brasil nos últimos 10 anos, que foi a reforma da Previdência, ele quase não se elegia. Né? Então você veja como é difícil, né, essa coisa. E esse mundo da política, então, às vezes, o que leva essa radicalização que nós estamos a comentar para o mundo da política? É um certo descolamento da realidade. Então, o fazer das políticas públicas, qual é o problema dessa radicalidade? É o descolamento da realidade. Por exemplo, eu discordo de colegas de vocês e colegas meus que falam que essa é a eleição mais importante da história. Não é. Se você pegar só a eleição de 89, ela foi mais importante do que essa. Se você pegar a eleição de 94, que era a implementação do Plano Real, nós tínhamos um problemão no Brasil. Você que tem menos idade do que eu, você não vai lembrar o que era a hiperinflação, mas a hiperinflação destruía o país. Em 94, a gente chegou num ponto
que se não ganhasse, talvez, quem ganhou, a gente colocaria o Plano Real em risco. Então, olha a dificuldade que se tem de dizer que esta eleição é a mais importante da história, mas está longe de ser a mais importante da história. Mas a radicalidade acaba fechando, os americanos chamam de tunnel vision, que você, a visão acaba se fechando e você turvando também, né? Exatamente. Agora, Rafael, a gente mas... Não eu ia perguntar para você, você falou que não é a eleição mais importante. E a gente vê aí o ex-presidente Lula e o PT tentando criar a onda de que, olha, o voto no Lula é o voto na democracia. Há risco à democracia brasileira, sendo um ou outro candidato? Eu fico com o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique Cardoso diz que países da América Latina sempre são um certo problema, né? Se nós pegarmos os países da América Latina... Uma tentação danada. Se você pegar os países da América Latina e do leste europeu, são países de recém-redemocratização. E qual é o grande problema da recém-redemocratização? Chamado custos dos direitos, the cost of rights. Quanto os países de recém-redemocratização tendem a dar muitos direitos à sua população, só que isso tem questão orçamentária por trás. E questão orçamentária levam sempre ao debacle econômico. O debacle econômico leva ao debacle político. Então, é um risco cotidiano, evidentemente, de baixíssima intensidade, evidentemente. Agora, o Brasil demonstrou que tem instituições funcionando e fortes. Né? Eu também discordo dos colegas que dizem que as instituições não estão funcionando, etc. Ao contrário, as instituições estão mostrando que elas colocam limites a quem quer que seja. É só você perguntar para qualquer prefeito do interior se ele pode fazer o que ele quiser. Não pode. Por quê? Porque vem o Ministério Público lá e vai para cima dele. É só você perguntar para qualquer governador se ele pode fazer o que ele quiser. Ele pode chegar e prometer, não, eu vou dar 400% de aumento para a minha polícia militar. Não pode. Por quê? Porque as instituições não vão deixar. O Tribunal de Contas vai chegar e vai dizer, não dá para dar se você não tiver de onde tirar esse dinheiro. Isso, né? Então, isso é positivo, né? A evolução da gestão pública. Mas olha, Rafael, eu queria voltar aqui um pouco atrás, quando você fala desse transbordamento das emoções e da radicalização. Me preocupa muito que isso vai partir, já está partindo, para as relações pessoais, para as famílias, para o time de futebol e para a religião. Quer dizer, isto é preocupante, né? Esta é uma face ruim, que é uma intolerância. Lógico que é ruim, você está completamente correto. Talvez a única pitada de sal que eu consigo colocar nessa sua equação que você trouxe muito bem é que isso talvez não seja um fenômeno só eleitoral. Isso talvez seja um fenômeno da nossa civilização, especialmente da civilização brasileira. É exatamente por isso. Isso que me preocupa muito e não é só coisa do Brasil, né? É uma onda mundial. Vários países estão até muito mais radicalizados do que o Brasil. Sem dúvida alguma. Você trouxe o futebol, por exemplo. Nós, com o tempo, nós conseguimos diminuir um pouco a violência das torcidas aprendendo, né? Como se fazia isso. Não foi fácil, acho que todos vão lembrar que teve alguns campeonatos nacionais em que todo jogo tinha morte, né? Isso foi diminuindo por quê? Porque a gente foi aprendendo com as instituições de como lidar. Hoje, por exemplo, você não pode entrar com um bandeirão no estádio sem ele estar identificado quem segura aquele bandeirão. Na época, as torcidas organizadas não queriam deixar. Foram contra essa entre aspas, pequena norma. Sim, é uma pequena norma, né, que dá uma certa transparência para que, se tiver problema, você vai responsabilizar. Por outro lado, acho que a própria vida nos ensina como ter mecanismos para você facilitar e melhorar as condições de civilidade. Por exemplo, todos vocês que estão hoje nos vendo vão notar que estas eleições têm muito menos adesivo de política, etc., nas ruas do que nas outras. Isso é, a gente vai se acostumando um pouco com a política e deixa ela de ser, o dia das eleições, etc., deixa de ser algo assim, a vida termina hoje se eu perder ou não. Então, é muito melhor nós analisarmos não só a política, mas como a nossa vida, como um jogo. O jogo termina e depois começa outro, do que uma guerra. Porque a ideia de teologia política, que foi fundada por Carl Schmitt, a ideia de teologia política é que você tem um inimigo do outro lado. Quando você tem um inimigo do outro lado, a vítima pouco importa. Logo, é muito melhor nós acreditarmos que a política é um jogo, é o jogo do poder e não a guerra do poder, porque isso ajuda demais a civilização. Denise, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta aqui nessa conversa muito interessante. A Fato é uma empresa que analisa cenário e nos traz informações importantes de como entender melhor essa campanha. É isso. 2 minutos.